marido, mantendo uma fachada de obediência enquanto manipula os acontecimentos ao seu redor. A história explora temas de abuso doméstico, controle social, alienação e a busca resiliente por justiça sob condições extremas. Um tapa violento atinge o meu rosto assim que os meus olhos se abrem, deixando uma ardência insuportável na pele, enquanto a escuridão do quarto parece girar ao meu redor. Lucas volta a gritar insultos, com o hálito impregnado pelo cheiro forte de álcool, enquanto me acusa de ser incapaz de cumprir uma tarefa simples de buscar roupas para ele. Eu me encolho instintivamente entre os lençóis, sentindo cada centímetro do meu corpo doer, mas mantenho o silêncio necessário para não incitar ainda mais a fúria dele naquele momento de descontrole absoluto. Beatriz, como eu fui chamada pelos meus pais há 25 anos, agora vive apenas como uma sombra dentro desta casa, onde o meu único objetivo é sobreviver aos ataques constantes e humilhações. Lucas é um homem musculoso, treinado em academias de luxo, cujos punhos já deixaram marcas inesquecíveis na minha memória e na minha carne nos últimos 2 anos de um casamento que, infelizmente, eu mesma escolhi aceitar, enquanto ele caminha de um lado para o outro, proferindo ameaças de me expulsar para as ruas com a minha irmã mais nova. Eu observo o pequeno coelho de pelúcia caído sob o canto da cama com um olhar gélido. Aquele bicho de pelúcia aparentemente inofensivo é a minha única arma, um dispositivo de gravação escondido que venho usando para registrar cada palavra, cada agressão e cada ato de covardia de um homem que a sociedade enxerga como um profissional respeitável no hospital. O meu coração acelera, não de medo, mas de uma determinação fria e calculada que me mantém de pé mesmo quando as pernas falham de exaustão física e mental. Eu sei que ele vai dormir logo, afundando em um sono pesado e ruidoso. E é exatamente quando o silêncio dominar o quarto que a minha verdadeira vida vai começar a pulsar sob a superfície desta farsa doméstica. Eu me pergunto, enquanto ele solta um ronco pesado e desaba sobre o colchão, por quanto tempo mais terei que suportar este inferno particular, antes que o destino mude o seu curso e o coloque exatamente no mesmo poço de desespero em que ele me mergulhou todos os dias. O meu corpo, embora exausto e marcado pelas dores de um ciclo menstrual doloroso que insiste em me lembrar da minha fragilidade biológica, encontra forças em cada centelha de ódio contido. Cada movimento que ele faz ao se revirar na cama me faz prender a respiração, observando a silhueta dele no escuro, como se estivesse diante de uma besta que precisa ser domada através da inteligência e não da força. Eu não sou apenas a esposa submissa que ele pensa ter trancado em uma gaiola de ouro e negligência. Eu sou a observadora que está anotando os erros dele, esperando o momento preciso para desmoronar os pilares da sua reputação impecável na cidade de São Paulo. A dor nas costas parece diminuir quando penso na expressão dele ao descobrir que tudo, cada humilhação, cada grito, foi documentado com uma precisão cirúrgica que ele nunca imaginou ser possível vindo da mulher que ele despreza. Eu me arrasto para fora do quarto, evitando o contato com os objetos que ele quebrou durante a sua última explosão, e sinto a brisa gélida que entra pela fresta da janela. O clima lá fora espelha o que sinto dentro do peito, uma tempestade contida que espera o sinal verde para explodir e varrer toda essa existência podre que ele construiu com mentiras. Eu chego à cozinha, tomo um copo de água fria e encaro o meu reflexo na vidraça escura, vendo os olhos de uma mulher que foi forçada a abandonar os seus sonhos, mas que encontrou uma nova razão para viver na destruição do seu próprio algoz. A vingança não é um prato que se come frio, é o único banquete que me sustenta enquanto espero pacientemente pelas próximas 24 horas. O despertador soa como uma sentença de morte às 6 da manhã, mas os olhos de Lucas já estão abertos e carregados de uma irritação latente. Ele lança um olhar de desprezo em minha direção antes de jogar as cobertas para o lado, revelando um corpo que eu aprendi a temer mais do que qualquer criatura noturna. Sem dizer uma palavra, ele exige que eu prepare o café da manhã exatamente como ele gosta, enquanto resmunga sobre o compromisso urgente no hospital que o espera. O céu de São Paulo está cinzento, derramando uma chuva fina e incessante que transforma as ruas da capital em um labirinto de caos e umidade. Lucas mal me deixa terminar de servir o café antes de ordenar que eu me apresse, exigindo que eu leve o seu traje social até a clínica.
alegando uma emergência que só ele é capaz de resolver. Eu sinto um calafrio percorrer a minha espinha ao ouvir o tom da sua voz, um comando que não admite qualquer resistência ou tentativa de diálogo. Ele me empurra para fora de casa, sem considerar que o meu corpo ainda sofre com as cólicas intensas deste período do mês. Entro no carro com as mãos trêmulas, tentando ignorar a dor lancinante que parece querer me dobrar ao meio, enquanto meu pensamento foca apenas no coelho de pelúcia que deixei monitorando o quarto, torcendo para que a bateria da câmera não tenha falhado durante a madrugada. A viagem sob a chuva constante é um teste de resistência para o meu sistema nervoso, já que cada manobra no trânsito parece um reflexo da instabilidade que domina o meu lar. Chego ao hospital de luxo onde Lucas trabalha, um edifício de vidro que se destaca na paisagem, e sinto o peso do meu isolamento social ao cruzar com as pessoas que circulam apressadas pelos corredores. Tento ligar para ele, mas a chamada cai repetidamente, como se o destino estivesse conspirando para tornar a minha estadia ali um pesadelo prolongado. Um segurança veterano, notando o meu estado abatido e encharcado pela chuva, se aproxima com uma gentileza rara, oferecendo uma cadeira sob o abrigo da entrada principal. Eu agradeço com um sorriso fraco, sentindo que cada segundo ali exposta é uma violação da dignidade que ainda me resta, mas não posso sair sem entregar o terno. Caso contrário, a fúria que virá ao entardecer será muito mais severa do que qualquer humilhação pública. Lucas sempre me tratou como um acessório indesejado, algo que ele esconde da vista dos outros para não comprometer a imagem de um profissional de sucesso e o prestígio da sua família. A espera se arrasta por uma eternidade, durante a qual eu me perco nos meus pensamentos. A imagem de Lucas surgindo na porta de vidro de repente me faz sobressaltar. O seu rosto carregado com a expressão de alguém que não conhece a palavra gratidão. Ele não me cumprimenta. Ele simplesmente arranca o terno da minha mão e começa a me repreender por não ter trazido também a gravata certa, tratando-me como um objeto defeituoso diante de todos que passam. A minha vontade é gritar, denunciar cada hematoma escondido sob a roupa, mas o instinto de sobrevivência é mais forte e me silencia, forçando-me a baixar o olhar para esconder as lágrimas que insistem em brotar. Ele se vira para ir embora, mas antes de se afastar, solta uma última ordem cruel, avisando que se o serviço doméstico não estiver impecável ao seu retorno, as consequências serão imprevisíveis. Observo-o caminhar com aquela postura autoritária que engana a tantos, mas, desta vez, noto algo diferente no andar dele. Ele parece tenso, como se estivesse escondendo um segredo que nem mesmo a sua arrogância consegue mascarar por completo. Antes que eu possa processar o que vi, ele desaparece no saguão, deixando-me sozinha na calçada, sob uma chuva que parece lavar a esperança, mas que ao mesmo tempo tempera a minha determinação para o que virá depois do pôr do sol. A chuva, que antes parecia um elemento de punição, agora atua como um biombo natural enquanto eu permaneço parada na calçada. Observo o carro de Lucas sumir no horizonte e sinto uma mistura estranha de alívio e inquietude, pois algo no comportamento dele antes de partir não se encaixava no padrão de grosseria usual. Ele parecia nervoso, talvez até com medo de ser visto, e isso me faz questionar se o segredo que eu tento desvendar não é apenas o abuso, mas algo muito mais profundo. Retorno para casa em um ônibus lotado, sentindo o corpo moído pela exaustão e pela dor, mas a mente trabalha freneticamente em cenários possíveis para a minha próxima jogada. Assim que abro a porta do apartamento, o cheiro de mofo e a desordem deixada por Lucas me recebem como um lembrete do vazio daquela existência. Vou direto para o quarto e, com as mãos trêmulas, recupero o coelho de pelúcia escondido sob a estrutura da cama. O coração palpita forte enquanto conecto o dispositivo de armazenamento ao meu computador, rezando para que a bateria não tenha morrido no momento crucial. Os vídeos são reproduzidos na tela, revelando fragmentos desconexos da rotina dele. Mas então, algo me paralisa. Em uma das gravações, Lucas aparece falando com alguém ao telefone, mencionando uma quantia astronômica de dinheiro e um nome que eu não reconheço, algo relacionado a uma dívida de alto risco. O pânico me domina por um instante, mas logo é substituído por uma clareza fria. Ele não é apenas um agressor. Ele está envolvido em operações financeiras ilícitas no hospital,
o que explica sua ascensão meteórica e o desdém pelo meu sustento. Sento-me no chão, assimilando a gravidade da descoberta, e percebo que se eu forçar a barra agora, ele não apenas me silenciará, ele me eliminará. Preciso de provas mais contundentes e, acima de tudo, preciso de um aliado que entenda a complexidade daquele mundo de elite. Lembro-me vagamente de um médico que trabalha no mesmo andar que ele, chamado Gabriel, alguém que sempre me tratou com uma educação que parecia quase desconfortável, como se ele estivesse me observando através de um filtro de piedade ou talvez de cumplicidade oculta. Com a adrenalina ainda correndo nas veias, decido que amanhã é o dia em que preciso sair da minha zona de conforto e buscar contato. Minha irmã, Mariana, me liga minutos depois, preocupada com o meu sumiço, mas eu apenas invento uma desculpa esfarrapada, escondendo o perigo que agora caminha de mãos dadas comigo. Não posso permitir que ela se envolva nesse ninho de cobras, pois ela é a única pessoa que ainda me mantém ligada a um resto de humanidade e esperança. Deixo o computador rodando os vídeos para copiar os arquivos em um servidor na nuvem, uma rede de segurança que eu criei para que, se algo me acontecesse, os registros chegassem às autoridades de São Paulo. Enquanto a noite avança, o silêncio da casa se torna assustador. Cada rangido no corredor me faz saltar como se Lucas tivesse retornado mais cedo. Olho para o coelho de pelúcia, agora um símbolo da minha resistência, e juro para mim mesma que não serei mais a vítima. De repente, a tela do computador pisca com uma mensagem que não deveria estar ali, vinda de um endereço eletrônico criptografado, apenas com as coordenadas de uma pasta oculta no sistema do próprio hospital. O terror e a curiosidade se misturam na minha mente, pois aquele sinal indica que eu não sou a única pessoa espionando os passos de Lucas dentro daquelas paredes. Eu me pergunto quem poderia estar do outro lado dessa tela, monitorando os meus acessos e me guiando para um caminho tão perigoso. Tento rastrear a origem da mensagem, mas o sistema de segurança que o remetente utiliza é avançado, quase profissional. Antes que eu consiga entender a profundidade da intrusão, ouço o som pesado da chave girando na fechadura da porta da frente, um sinal claro de que Lucas chegou em casa antes do previsto e ele não parece nada satisfeito. O ar foge dos meus pulmões enquanto me preparo para o confronto que, inevitavelmente, vai testar os limites do meu... O barulho da chave na porta ressoa como um trovão na minha mente, e eu tenho apenas alguns segundos antes que Lucas cruze a soleira. Com o coração martelando contra as costelas, fecho o notebook abruptamente, deixando o arquivo criptografado pairando no ar como um fantasma que não posso capturar agora. Minhas mãos, ainda trêmulas, escondem o aparelho de volta sob o estrado da cama no momento em que a porta da sala se abre com um empurrão violento. Lucas entra, sua expressão distorcida por uma fúria contida que eu conheço bem. E ele mal me olha enquanto atira a pasta de couro sobre o sofá de couro desgastado. A atmosfera no apartamento fica pesada. O ar parece rarefeito. E cada músculo do meu corpo se tensiona em um estado de alerta máximo que me deixa enjoada. Ele não diz nada imediatamente. Apenas caminha até a cozinha, onde ouço o som de copos sendo manuseados com uma agressividade que sugere um desejo profundo de destruição. Eu permaneço imóvel no quarto, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, enquanto tento controlar a respiração para não parecer uma presa acuada. Se ele descobrir que eu estive bisbilhotando seus segredos digitais, a minha sobrevivência nesta casa chegará ao fim esta noite. Lucas retorna para a sala, caminhando com passos largos em direção ao quarto, e eu me levanto, simulando uma calma que sinto estar prestes a se estilhaçar. Ele para na porta, seus olhos percorrendo o cômodo com uma suspeita animalesca que parece escavar os meus pensamentos, como se ele pudesse sentir o cheiro da minha traição. Eu forço um sorriso forçado e pergunto se ele deseja jantar. Um esforço desesperado para desviar a atenção dele dos seus próprios segredos. Ele me ignora, caminhando até a janela e olhando fixamente para as luzes distantes de São Paulo, sua silhueta parecendo maior e mais imponente do que o normal. O silêncio se prolonga, um tormento lento que me corrói, até que ele finalmente solta uma risada amarga, baixa e gutural que faz o sangue congelar nas minhas veias. Ele vira o rosto lentamente na minha direção, e o brilho em seus olhos é de pura malevolência. Lucas pergunta,
com uma voz aveludada, mas cortante como uma lâmina, se eu acredito que ele é realmente um homem tão previsível quanto eu gostaria que fosse. A dúvida me consome: será que ele notou alguma alteração no computador? Ou será que ele tem câmeras escondidas que eu ainda não fui capaz de detectar? Tento manter a voz firme ao responder, negando qualquer intenção de julgamento, enquanto busco uma saída mental para me livrar daquele interrogatório silencioso. Ele se aproxima, diminuindo o espaço pessoal que eu costumava considerar uma fronteira sagrada, e levanta a mão, segurando o meu queixo com uma força que deixa marcas profundas. O calor do seu toque é um lembrete da minha vulnerabilidade física perante ele. Lucas sussurra que a nossa vida, embora aparente ser um poço de monotonia, esconde perigos dos quais eu não tenho a menor noção. E ele promete que, se eu for apenas uma espectadora, talvez consiga sair disso viva. Essas palavras, longe de serem uma proteção, soam como uma sentença clara de que ele sabe mais do que eu jamais imaginei. Ele me solta bruscamente, caminhando para o banheiro e deixando um rastro de dúvida e terror. Assim que a porta se fecha e o som do chuveiro começa, eu me jogo sobre a cama, o peso da situação esmagando qualquer resquício de coragem. Preciso sair dali, mas não apenas de casa. Preciso sair da órbita dele. O meu olhar se desvia para a fresta do armário, onde guardei uma pequena mochila com documentos básicos e algumas economias que venho escondendo há meses. Enquanto o vapor do chuveiro preenche o ambiente, tomo a decisão de que, independente do que aconteça, a minha vida não terminará nas mãos dele. A minha mente, ainda atormentada pela mensagem carreira criminosa, porém antes de qualquer movimento, a porta do banheiro se abre novamente, e ele sai enrolado na toalha, olhando diretamente para o notebook que eu deixei sobre a mesa. O meu coração para. Ele caminha calmamente, senta-se na cadeira e estende a mão para abrir a tampa, como se estivesse pronto para revelar o que eu tentei esconder com tanto custo. O tempo parece ter congelado no instante em que as mãos de Lucas se aproximam da tampa do notebook. Cada batida do meu coração ressoa como um martelo contra o silêncio opressor do quarto, enquanto observo, paralisada, a sua expressão vacilar entre a desconfiança e o escárnio. Ele pressiona levemente a carcaça do aparelho, mas antes que consiga abri-lo, o seu telefone celular vibra violentamente sobre a cômoda, uma interrupção que quebra o magnetismo do momento. Lucas solta um suspiro de frustração audível. Olha para a tela do aparelho com uma irritação crescente e, por um breve segundo, desvia a atenção do notebook para atender a chamada que parece ser de extrema urgência. Aproveitando a distração fugaz, eu me movo com a agilidade de um felino, caminhando até ele e pedindo, com a voz embargada, que me deixe preparar algo para ele beber. Ele me fuzila com um olhar ameaçador, mas ao ver a minha expressão de aparente submissão, ele sinaliza negativamente com a cabeça e se afasta, falando em um tom baixo e urgente com o seu interlocutor, cuja voz eu não consigo identificar. Assim que ele sai do quarto e se dirige à varanda, aproveito o caos emocional para deslizar até a mesa, fechar o notebook com um movimento suave e guardá-lo sob uma pilha de roupas, torcendo para que a sorte esteja ao meu lado. Sinto que estou jogando um jogo de xadrez onde cada peça que perco pode significar o fim da minha vida, mas a necessidade de desmascará-lo é uma força que me consome por dentro. Lucas retorna minutos depois, parecendo ainda mais agitado e tenso do que antes, e nem sequer nota que a posição dos objetos no quarto sofreu qualquer alteração. Ele se veste apressadamente, jogando as roupas pelo chão, e anuncia que precisa sair novamente para um encontro inesperado, deixando claro que não deseja ser seguido ou incomodado. Quando a porta do apartamento finalmente se fecha atrás dele, o som da trava parece uma sinfonia de libertação. Eu corro até a janela, observando o carro dele partir em disparada sob a chuva, e sinto que essa é a minha única chance de agir sem ser detectada. Com as mãos trêmulas, mas decididas, pego a mochila que escondi e saio do apartamento, rumo ao endereço que recebi na mensagem misteriosa. O trajeto até o prédio de luxo em outro bairro de São Paulo é uma maratona de nervos, com cada táxi que passa parecendo um possível espião do meu marido. Quando chego ao destino, um edifício imponente com segurança rigorosa, utilizo o cartão de acesso que recebi misteriosamente no meu correio no dia anterior.
A entrada no sistema do prédio ocorre com uma facilidade que me deixa desconfiada. Como se alguém estivesse facilitando o meu caminho para dentro daquele covil de segredos. O elevador sobe silenciosamente até o andar indicado. E quando as portas se abrem, dou de cara com um corredor escuro e minimalista, quase estéril. A porta do apartamento 4302 está encostada, emitindo um brilho pálido lá de dentro. Entro cautelosamente, o ar-condicionado gelado atingindo o meu rosto, e me deparo com um espaço que parece mais um escritório do que um lar. No centro da sala, há uma tela grande que projeta imagens do que parece ser uma reunião hospitalar interna. Mas, ao focar na imagem, o meu sangue gela ao perceber o que está sendo exibido. Em uma das câmeras de segurança projetadas, vejo Lucas sentando-se à mesa de uma sala de conferências do hospital, conversando com a pessoa que ele tanto tentava esconder de mim. A identidade da figura é revelada quando a luz do projetor incide sobre o rosto do seu interlocutor, e eu não consigo acreditar no que vejo. Trata-se de alguém do alto escalão do hospital, um homem que eu tinha como mentor e exemplo de retidão profissional na instituição onde Lucas atua. O choque é tanto que dou um passo para trás e acabo esbarrando em uma estante de metal, fazendo um barulho metálico que ecoa pelo apartamento vazio como um tiro em uma catedral. A luz de um laser vermelho de repente se fixa sobre o meu peito, vinda de algum ponto escondido na sombra. E eu percebo que não estou mais sozinha naquele lugar. O ponto vermelho do laser dança sobre o meu peito como um lembrete cruel de que a minha vida está, neste exato momento, por um fio de nylon. Eu mantenho as mãos erguidas e a respiração contida, sentindo o suor frio percorrer a minha espinha enquanto a escuridão do apartamento parece se fechar ao meu redor. Um vulto emerge das sombras, não com a brutalidade que eu esperava de um capanga de Lucas, mas com a elegância contida de alguém que conhece cada centímetro daquele ambiente. O homem se aproxima, revelando o rosto sob a luz fraca da tela do computador, e é Gabriel quem abaixa a arma, com um semblante que oscila entre a preocupação genuína e uma frieza profissional que me causa arrepios. Ele não diz nada imediatamente, apenas aponta para o sofá, indicando que eu devo me sentar antes que o choque me leve ao chão. Meu coração ainda descompassado tenta processar o fato de que Gabriel, o médico que eu considerava apenas um colega distante de Lucas, está operando um sistema de vigilância tão sofisticado e perigoso quanto este. Gabriel retira os óculos, limpa as lentes com uma calma que me enfurece e pergunta por quê. Afinal de contas, eu decidi ignorar todos os avisos subliminares que ele me enviou durante as últimas semanas. A minha voz falha quando tento justificar a busca desesperada por respostas, mas ele me interrompe antes que eu possa terminar, explicando que Lucas não é apenas um homem violento, mas uma engrenagem fundamental em uma rede de corrupção que envolve desde a venda de medicamentos superfaturados até a manipulação de diagnósticos em pacientes de alta renda. Eu me sinto pequena diante da imensidão daquela revelação, compreendendo finalmente que o abuso que eu sofria era apenas uma forma de manter a minha mente distraída e submissa, para que eu nunca questionasse o estilo de vida luxuoso que ele mantinha. Gabriel confessa que tem espionado Lucas há meses, tentando reunir provas suficientes para derrubar o sistema inteiro. Mas ele tem sido cauteloso por medo de que a minha vida seja usada como um trunfo em uma negociação de poder. O silêncio que se segue é preenchido apenas pelo zumbido dos servidores espalhados pelo cômodo, uma música de fundo inquietante para a cena de traição que eu acabei de descobrir. Eu questiono por que ele não me contou antes. Mas ele responde que a ignorância era o meu único escudo, e que agora, ao pisar naquele apartamento, eu deixei de ser uma vítima passiva para me tornar um alvo direto de quem quer que esteja comandando essa rede. Gabriel me entrega um drive criptografado, pedindo que eu saia dali imediatamente e que procure um esconderijo seguro. Mas ele sabe que o meu retorno ao apartamento de Lucas é inevitável se eu quiser manter a farsa até o final. A tensão aumenta quando ele recebe um alerta no monitor, indicando que o sistema de segurança do prédio foi violado e que alguém está subindo pelo elevador de serviço, provavelmente um segurança, ou pior, o próprio Lucas, que pode ter descoberto a minha ausência. Gabriel me apressa para a saída dos fundos, empurrando-me pelo corredor lateral enquanto explica em poucas palavras que devo apagar todo o meu histórico de mensagens assim que chegar em casa.
A descida pelas escadas de emergência é um borrão de desespero, cada degrau parecendo um abismo que eu preciso superar antes de ser capturada. Ao chegar ao térreo, vejo o carro de Lucas estacionado na entrada principal, e ele está saindo do veículo com uma expressão que me faz perder o fôlego, pois ele parece ter visto a minha mochila caída atrás de um pilar. Eu me escondo atrás de uma lixeira de metal, observando-o caminhar em direção à portaria, enquanto o porteiro parece apontar para o elevador, confirmando que alguém entrou no prédio. O ar gélido da noite de São Paulo corta os meus pulmões, e o medo me paralisa quando vejo Lucas entrar no prédio e desaparecer atrás da porta de vidro, com o olhar focado diretamente na direção onde eu estou, como se ele pudesse sentir a minha presença naquela escuridão densa. O meu coração martela contra as costelas com tal intensidade que temo que Lucas consiga ouvir o som desesperado da minha existência escondida atrás daquelas latas de lixo. Eu me encolho ainda mais, pressionando o drive criptografado contra o peito como se fosse o meu último amuleto de proteção. Ele para poucos metros de mim, a sua silhueta recortada contra as luzes artificiais do saguão do edifício, e ele parece estar cheirando o ar, procurando por qualquer rastro de perfume ou presença que não pertença àquele ambiente estéril. Lucas murmura algo para o porteiro, um tom de voz que não consigo captar, mas o homem acena positivamente com a cabeça e aponta para as câmeras de segurança do andar superior. É óbvio que ele está tentando rastrear o meu trajeto, e eu sei que o meu tempo de vantagem está se esgotando rapidamente enquanto o medo tenta paralisar cada músculo do meu corpo. Eu me levanto com cautela, aproveitando que Lucas se vira de costas para conversar com o segurança, e começo a correr em direção à rua lateral, onde o tráfego de veículos de São Paulo oferece uma chance de camuflagem. A chuva gelada fustiga o meu rosto, mas eu não olho para trás, correndo como se a minha própria vida dependesse de cada passo em falso na calçada escorregadia. Sinto a falta de fôlego, mas a lembrança das humilhações de Lucas e a sede de justiça pelo que ele fez à minha família me impulsionam para além da exaustão. Alcanço um táxi que passava lentamente e entro sem hesitar, dando um endereço que não é o da nossa casa, mas um local neutro onde espero encontrar alguma paz para organizar os próximos passos. Durante todo o percurso, mantenho os olhos fixos no retrovisor, observando se algum veículo nos persegue, enquanto as luzes da cidade brilham como estrelas indiferentes ao meu drama particular. Ao chegar ao meu destino, desço rapidamente e mergulho na multidão de uma galeria noturna, sentindo que finalmente ganhei uma pequena batalha. Embora a guerra esteja apenas, eu não posso mais me dar ao luxo de ser apenas uma vítima passiva que espera o marido chegar do trabalho para ser agredida. Agora, eu possuo uma arma que pode destruir a sua credibilidade profissional e social de forma irreversível. No entanto, a ideia de que ele pode estar me caçando ativamente me deixa inquieta e com uma insônia cruel. Procuro por uma cabine telefônica pública ou um café que ofereça conexão segura, onde eu possa verificar se as cópias que fiz estão intactas no servidor. A solidão que sinto é quase física, uma pressão constante que me faz lembrar de todos os anos que passei trancada naquela redoma de vidro, acreditando que não havia nada além daquela vida. Enquanto caminho pelas ruas, movimentadas, a minha mente divaga sobre o que faria se ele me encontrasse agora, antes que eu consiga expor as provas. Eu me sinto como uma caça, mas uma caça que possui os dentes afiados da verdade. Ao entrar em uma cafeteria discreta, vejo uma figura familiar sentada a uma mesa de canto, lendo um jornal com um ar de absoluta indiferença. É Gabriel. O que me faz questionar se ele realmente está me protegendo ou se ele está apenas me guiando para um jogo onde eu sou a peça principal de sacrifício. Eu me aproximo lentamente, mas antes de chegar à mesa, um homem de terno preto bloqueia o meu caminho, com um sorriso frio que não chega aos olhos. Ele se apresenta como um dos sócios de Lucas e, em um tom casual e ameaçador, pede que eu devolva o que tirei daquele apartamento, como se tudo fosse apenas um mal-entendido passageiro. O ambiente parece encolher ao meu redor e percebo, com um choque de realidade, que a rede de corrupção que ele mantém é muito maior do que eu poderia ter imaginado, alcançando níveis que eu nem sabia que existiam. O homem à minha frente exala um perfume caro e uma aura de poder que faz com que os outros clientes da cafeteria desviem o olhar, fingindo não ver a tensão que se estabelece entre nós. Eu sinto um frio cortante subir pelas minhas pernas,
mas mantendo a postura que aprendi a forjar durante tantos anos de humilhação ao lado de Lucas, não recuo nem 1 milímetro sequer. O sorriso do desconhecido se amplia, revelando dentes brancos impecáveis que, em vez de me reconfortar, disparam todos os meus alarmes de sobrevivência. Ele murmura que o drive, o objeto que guardo com tanta avidez, contém segredos que não pertencem a uma mulher simples como eu, e que o meu envolvimento nisso apenas acelerará o meu desaparecimento da face da terra. Gabriel, sentado a poucos metros de distância, observa tudo com um silêncio calculista, quase como se estivesse testando a minha capacidade de lidar com a pressão antes de intervir ou me abandonar à própria sorte. A minha mente, treinada pela necessidade de encontrar brechas em um sistema opressor, começa a articular uma resposta que possa ganhar tempo, consegue compreender. O homem arqueia uma sobrancelha, visivelmente surpreso pela minha ousadia inesperada. E esse breve momento de vacilação é o que eu precisava. Aproveitando uma distração de um garçom que passa entre nós carregando bandejas, eu dou um passo brusco para o lado, esbarrando propositalmente na mesa de Gabriel, que derruba a sua xícara de café, criando uma cena barulhenta que atrai a atenção de todos no estabelecimento. Na confusão resultante, eu não perco tempo. Corro em direção à saída, ignorando os gritos do homem de terno preto que se vê cercado por clientes furiosos e funcionários confusos. O ar da noite de São Paulo me atinge como uma lufada de esperança enquanto eu ganho a rua, perdendo-me rapidamente entre as sombras dos edifícios e o movimento incessante dos carros. Não tenho destino certo, mas sei que não posso voltar para o apartamento de Lucas hoje, pois ele certamente estará me esperando com a fúria que eu já conheço bem. Caminho sem rumo, o coração ainda disparado, até me encontrar em uma praça pouco iluminada onde a vegetação densa oferece um refúgio temporário contra qualquer perseguidor. Ali, sentada em um banco de madeira úmida, analiso o drive e me pergunto o que existe de tão terrível ali que faz homens de influência agirem como criminosos comuns. Eu abro o meu celular e, com as mãos trêmulas, tento acessar os arquivos novamente. Mas desta vez uma senha de emergência é solicitada, um código que eu não possuo. O desespero ameaça retornar, mas então me lembro de algo que Lucas mencionou durante um de seus delírios alcoólicos semanas atrás, sobre uma data que ele considerava o ponto de virada de sua vida profissional. Eu digito a sequência de números com hesitação e, para minha surpresa, o acesso é liberado, revelando uma lista de contas bancárias em paraísos fiscais e nomes de funcionários do governo vinculados a desvios de verbas hospitalares. O peso das provas é imensurável, e a descoberta me faz entender que eu não tenho apenas uma vingança nas mãos, mas uma ferramenta para derrubar uma rede inteira de criminosos que operam sob a sombra do nosso hospital. Enquanto a tela ilumina o meu rosto no escuro da praça, ouço o som de pneus cantando no asfalto, e vejo 2 carros pretos cercando a entrada da rua, um deles com luzes acesas que varrem o local com uma precisão cirúrgica que não deixa dúvidas sobre quem está me procurando. A caçada começou de verdade, e desta vez eles não vieram para conversar, pois vejo um homem armado sair de um dos veículos e começar a vasculhar os arbustos exatamente onde estou escondida, sem que eu tenha qualquer rota de fuga visível que não me exponha completamente à mira deles. O meu corpo está colado ao solo frio e úmido da praça, enquanto o feixe de luz da lanterna corta a escuridão, varrendo as folhas secas e o concreto rachado logo acima de onde estou agachada. O homem armado se aproxima com passos cadenciados, o som metálico do ferrolho sendo puxado ecoando no silêncio da noite como um aviso de que não haverá negociação. Beatriz, agora é o momento em que a sua vida se divide entre o medo paralisante e a necessidade de lutar. Penso comigo mesma, forçando os meus dedos a agarrarem um pedaço de ferro que encontrei sob o banco. Assim que a lanterna passa a poucos centímetros dos meus olhos, eu me projeto para frente com toda a força que me resta, atingindo as pernas do agressor com o objeto de metal, e aproveitando o seu desequilíbrio para correr em direção a uma pequena trilha que leva aos fundos da praça. Os tiros silenciados rompem o ar noturno, atingindo o tronco das árvores ao meu redor, e fazendo farpas de madeira voarem sobre o meu rosto. Eu não paro, subindo um barranco íngreme que leva a uma rua secundária, onde o movimento é quase inexistente devido à chuva torrencial. O meu peito queima como se estivesse repleto de brasas,
mas a necessidade de chegar a um lugar seguro é o único motor que me mantém em movimento. Avisto um posto de gasolina abandonado mais adiante e, usando-o como cobertura, consigo finalmente retomar um fôlego mínimo. A minha mente, ainda em choque com a velocidade da caçada, começa a traçar um novo caminho. Gabriel mencionou um contato na delegacia central que ele confiava, alguém que não estava no bolso de Lucas ou de seus sócios. Se eu puder chegar até essa pessoa com as informações gravadas no drive, talvez ainda haja uma chance de virar o jogo antes que eles me alcancem definitivamente. O silêncio que se segue após a fuga me traz uma angústia profunda, pois o medo de que eles estejam apenas me cercando torna cada sombra uma possível ameaça. De repente, o meu telefone, que eu havia desligado para evitar rastreamentos via sinal de rede, acende uma luz intermitente na minha mochila. Há uma mensagem de um número desconhecido, que eu temo ser de Lucas. Mas, ao desbloquear o visor, vejo um mapa detalhado com a localização exata de um ponto de encontro secreto em um galpão industrial na zona portuária de São Paulo. A mensagem é curta e direta, assinada apenas com uma sigla que me remete aos registros que vi no notebook. Eu me pergunto se esta é a mão estendida de Gabriel ou uma armadilha ainda mais sofisticada armada por aqueles que não querem que a verdade seja revelada. Não tenho outra opção senão arriscar, pois a alternativa é continuar sendo perseguida como um animal acuado até que eles finalmente me encontrem em algum beco sem saída. Começo a caminhar em direção à zona portuária, mantendo-me afastada das vias principais onde as câmeras de vigilância podem identificar o meu rosto. A chuva diminui, deixando apenas uma névoa espessa que envolve a cidade em um véu de mistério. À medida que me aproximo da área industrial, o cenário muda drasticamente, com grandes contêineres e galpões abandonados criando um labirinto de metal que parece isolado do resto do mundo. A minha respiração é curta, e a cada movimento de uma sombra nas esquinas, eu me preparo para o pior. Encontro o galpão indicado pela mensagem, uma estrutura imensa e decrépita que exala um odor de ferrugem e abandono. A porta lateral está entreaberta, deixando escapar uma nesga de luz amarelada que parece convidar o meu destino para dentro. Hesito por um segundo, olhando para o drive na minha mão, ciente de que, se eu atravessar aquele limiar, a minha antiga vida de obediência e silêncio estará morta para sempre. Com uma coragem que eu desconhecia possuir, empurro a porta enferrujada que geme sob o esforço e entro no vazio do galpão, apenas para encontrar, sentado em uma cadeira de metal no meio da vasta escuridão, uma pessoa que eu jamais esperava ver ali, carregando uma expressão de decepção absoluta ao notar a minha presença. É Mariana, a minha irmã, que segura uma arma apontada exatamente para mim, com lágrimas escorrendo por um rosto que, até agora, eu acreditava ser o único porto seguro do meu mundo em ruínas. O breu do galpão é absoluto. Um manto negro que subitamente nos esconde dos tiros que continuam a rasgar o ar, criando faíscas metálicas onde atingem as estruturas de aço. Eu mantenho o aperto firme no pulso de Mariana enquanto corremos através daquele labirinto claustrofóbico, guiadas apenas pelo som dos passos pesados dos agressores que tentam nos localizar em meio ao caos. O meu coração pulsa no meu ouvido como uma batida de guerra, e cada respiração que dou parece ser um convite para que nos encontrem. Mas o instinto de sobrevivência, há muito enterrado sob camadas de submissão, agora dita o ritmo da nossa fuga. Mariana está trêmula. A sua mão suada busca a minha com uma força desespero que me confirma que, apesar de tudo o que aconteceu, a nossa conexão ainda é o único terreno firme sob os nossos pés. Nós tropeçamos sobre caixas de metal vazias, o ruído estridente sendo abafado pela tempestade que ruge lá fora. E percebo que aquela escuridão total é a nossa única vantagem estratégica. Mencionado brevemente, existe uma saída de serviço atrás de uma pilha de materiais inflamáveis, um local que poucos ali dentro conhecem devido à negligência com que aquele espaço era tratado. Eu puxo Mariana para a direita, desviando da trajetória principal dos homens armados, cujas vozes agora soam mais próximas, carregadas de ordens rudes e xingamentos. O meu raciocínio se torna analítico. Cada movimento é calculado para minimizar a nossa silhueta, utilizando o relevo acidentado do galpão para nos ocultar.
O cheiro de gasolina e produtos químicos se torna insuportavelmente forte à medida que nos aproximamos da zona de carga, onde o perigo é redobrado. Eu peço a Mariana que se mantenha baixa e que não solte a minha mão por nada neste mundo. A nossa sintonia é imediata. Uma dança de sobreviventes que atravessam o inferno em busca de um alvorecer incerto. Quando finalmente alcançamos a parede lateral, sinto a estrutura metálica ceder levemente sob o meu toque, sinalizando que a saída improvisada está próxima. Contudo, assim que avanço para verificar o trancamento, percebo que não estamos sozinhas. Uma luz lateral é acionada, revelando a silhueta de Lucas parado diante da saída, bloqueando o nosso caminho com um sorriso que não contém mais qualquer resquício de humanidade. Ele não parece surpreso em nos ver. Ele parece ter previsto cada um dos meus movimentos, como se estivesse jogando conosco desde o primeiro segundo. Lucas segura o seu celular com uma calma aterrorizante, enquanto homens surgem das laterais do galpão, cercando-nos por completo em um círculo que fecha. Minha irmã solta um grito curto quando é agarrada por um dos capangas, e eu me vejo diante do homem que tentou me destruir de todas as maneiras possíveis nos últimos anos, agora sem o escudo da minha submissão, mas com o peso da minha vingança prestes a ser desmascarada. Lucas se aproxima lentamente, a sua voz baixa soando quase como um sussurro carinhoso em meio à violência do momento, enquanto ele pergunta se eu realmente achei que conseguiria brincar de espiã em um jogo onde ele detém todas as cartas da mesa. A sua mão sobe até o meu rosto, não para bater, mas para acariciar a minha pele com um toque gélido que me causa náuseas profundas. Ele exige que eu entregue o drive, afirmando que o meu erro não foi tentar lutar, mas acreditar que eu teria algum valor para ele, além do papel de fantoche. Mariana chora, o seu rosto manchado de sujeira e medo, e eu percebo que Lucas não vai nos deixar sair dali sem um custo impensável. Ele retira um isqueiro do bolso, acende uma pequena chama que ilumina sua face distorcida e a aproxima da pilha de materiais inflamáveis ao meu lado, ameaçando transformar aquele galpão em uma pira funerária caso eu não entregue a prova final. Eu olho para ele, depois para Mariana, e sinto uma fúria incandescente que substitui o medo, sabendo que, se eu ceder agora, todos os segredos que descobri morrerão conosco. Lucas me observa com um triunfo cruel, esperando que eu implore pela nossa vida, mas o meu dedo, que se mantinha escondido no bolso da jaqueta, consegue pressionar o botão de transmissão ao vivo que eu ativei no meu servidor, enviando tudo o que temos ali para o computador de Gabriel e, consequentemente, para as autoridades de São Paulo. A cena de Lucas sendo filmado, enquanto ele confessa o seu envolvimento na organização criminosa, agora está sendo espalhada por todos os cantos da rede, e eu solto uma risada histérica que ecoa pelo galpão, vendo a expressão dele se transformar de triunfante para o mais absoluto terror. O jogo virou. Mas a questão permanece. Antes que a ajuda chegue, ele terá tempo de nos destruir. O pânico nos olhos de Lucas é uma visão que eu guardarei com carinho pelo resto da minha vida. Uma compensação ínfima para todos os anos de medo, clausura que ele me impôs. A chama do isqueiro, que antes era uma ameaça de destruição total, agora treme nas mãos dele, refletindo a sua hesitação e a repentina consciência de que o seu império de mentiras está sendo desmantelado em tempo real perante o mundo. Ele solta um rugido de frustração, arremessando o isqueiro contra a parede de metal com uma força desmedida. Mas o estrondo não consegue abafar o som das sirenes que começam a ecoar lá fora, rompendo o silêncio da zona portuária como um coro de justiça iminente. Mariana, ainda presa nas mãos do capanga, utiliza a distração do irmão para dar uma cabeçada violenta no rosto do homem, conseguindo se libertar e correndo em minha direção com uma velocidade que me impressiona. Eu abro os braços para ela, mas antes que possamos nos abraçar, Lucas recupera a postura, avançando contra mim com um ódio que transcende o racional, os seus dedos cerrados como garras prontas para o golpe final. Ele não quer mais o drive. Ele quer o meu silêncio eterno, o seu rosto vermelho de raiva e os músculos retesados em uma busca desesperada por uma saída que ele sabe não existir. Eu me esquivo do seu ataque com uma destreza que me surpreende, movendo-me pelas sombras do galpão enquanto ele se choca pesadamente contra um dos pilares de sustentação. Mariana pega um cano de metal do chão e se posiciona ao meu lado,
a nossa união sendo a barreira final contra o desespero de um homem que perdeu tudo. Lucas, sentindo a armadilha se fechar, começa a gritar ordens confusas para os seus homens. Mas eles já estão em debandada, percebendo que a exposição midiática é o fim do contrato de sangue que os unia. A polícia de São Paulo invade o galpão por todos os lados, luzes estroboscópicas azuis e vermelhas, pintando as paredes enferrujadas com um contraste gritante entre a sujeira do passado e a promessa de um futuro sob a lei. Lucas é cercado, mas ele ainda tenta uma última cartada, buscando uma arma escondida sob a sua jaqueta. Antes que ele possa completar o gesto, no entanto, uma figura familiar surge da escuridão dos fundos do armazém. É Gabriel, com a arma em punho, mantendo uma calma gélida que contrasta com a fúria animal de Lucas. Ele aponta para o teto, ordenando que o meu marido se entregue e que pare com a loucura antes que o inevitável aconteça. Lucas para, o seu peito subindo e descendo descompassadamente, e ele encara a mim e a Mariana com um desprezo que desta vez não consegue esconder a sua derrota absoluta. Ele tenta argumentar, lançando acusações contra Gabriel, alegando que tudo foi uma armação, mas as provas já estão circulando nas redes sociais, acessíveis a qualquer pessoa com um smartphone na mão. O momento de clímax é interrompido pelo som de um disparo, não vindo de nenhum de nós, mas do lado de fora, onde um dos capangas que fugia tenta abrir caminho através da barreira policial. O tiroteio se intensifica momentaneamente, forçando-nos a nos jogarmos atrás dos contêineres para nos protegermos do fogo cruzado. Sinto o cheiro de pólvora invadir o ambiente enquanto Lucas, aproveitando o caos da troca de tiros, inicia uma corrida desesperada para os fundos do armazém, em direção ao cais do porto. Eu olho para Gabriel, que me faz um sinal positivo, permitindo que eu siga Lucas. A vingança, corro em direção ao cais, o vento salgado da noite soprando contra o meu rosto, enquanto vejo a silhueta de Lucas se destacar contra a luz fraca de um barco atracado, um último refúgio que ele pretende usar para escapar. Com Mariana e Gabriel logo atrás, eu me preparo para o confronto que definirá não apenas o meu destino, mas a liberdade final daquela sombra que me perseguiu por tanto tempo. Lucas alcança a borda do pier, mas ao girar para nos confrontar uma última vez, ele não vê a poça de óleo que escorre pela estrutura metálica escorregadia. Ele pisa em falso, o corpo balançando precariamente sobre a água escura e profunda do porto, enquanto ele tenta desesperadamente agarrar a borda do cais com as mãos desnudas, o seu rosto revelando um pavor que eu nunca antes presenciei, pedindo, pela primeira vez em toda a nossa história de crueldade, uma ajuda que ele jamais me ofereceu. O desespero nos olhos de Lucas é uma miragem que eu observo com uma distância emocional que beira o insensível, vendo as suas mãos tentarem agarrar o metal liso e oleoso do cais enquanto o seu corpo desliza inexoravelmente para as águas escuras. Ele grita, um som gutural que se perde entre o barulho da chuva e o vento salgado da noite portuária, clamando por uma misericórdia que ele nunca praticou. Mariana, que corre ao meu lado, para bruscamente a alguns metros da borda, com os olhos fixos na cena, o peito subindo e descendo com uma rapidez que reflete o choque de ver o algoz da nossa família finalmente vencido pela própria negligência. Eu me aproximo da beirada, inclinando-me apenas o suficiente para que ele possa ver o meu rosto através da penumbra, a minha expressão neutra servindo como um espelho de todo o vazio que ele cultivou entre nós. Lucas balança o corpo tentando encontrar um ponto de apoio, as unhas arranhando o concreto em uma tentativa vã de evitar a queda, mas a sua própria arrogância, o excesso de peso do casaco e a superfície traiçoeira do porto não deixam alternativas. Por um milésimo de segundo, os nossos olhares se cruzam, e naquele lapso temporal, vejo a compreensão final dele de que o seu destino não foi selado pelo acaso, mas pelas consequências diretas das escolhas cruéis que fez ao longo da sua vida. Eu poderia estender a mão, puxá-lo de volta para a segurança do cais e permitir que a justiça humana seguisse o seu curso burocrático. Mas a imagem das cicatrizes que ele deixou em mim, física e psicologicamente, impede qualquer movimento de compaixão. Ele escorrega. O som do mergulho nas águas profundas é abafado e quase silencioso, seguido por uma agitação breve na superfície escura, antes que o silêncio retorne ao local. Gabriel chega logo atrás, o seu fôlego curto e a expressão de quem já presenciou horrores demais.
e ao ver a cena, ele entende que a intervenção já não é necessária. Ele olha para mim, procurando algum sinal de arrependimento. Mas tudo o que encontra é a quietude de uma alma que acaba de se libertar de um peso insuportável. Nós permanecemos ali por longos minutos enquanto a polícia isola a área. E a notícia de que Lucas caiu no porto começa a se espalhar entre os oficiais, que iniciam imediatamente as buscas. Embora todos saibamos que as correntes daquela parte do rio são fortes demais para permitir qualquer esperança de sobrevivência, a chuva começa a cessar, dando lugar a uma névoa rala que envolve o cais como um sudário. Mariana finalmente solta o ar, o seu corpo relaxando de uma tensão que ela sustentou por semanas em silêncio. Nós nos olhamos, duas irmãs que sobreviveram a um pesadelo que parecia eterno. E sinto que, embora Lucas tenha desaparecido naquelas águas, a nossa verdadeira luta apenas começa. O drive que eu ainda seguro com firmeza é a prova de que ele não era apenas um homem mau, mas o centro de uma teia que ainda respira, e que outros poderosos ligados ao hospital farão de tudo para encobrir o que foi revelado. Gabriel se aproxima e, de forma solene, informa que as autoridades já estão prendendo os outros membros da organização, mas ele mantém uma expressão de cautela ao olhar para o horizonte. Ele me avisa que a queda de Lucas é apenas a ponta do iceberg e que agora somos as testemunhas mais procuradas por aqueles que se sentiram traídos pela exposição dos seus crimes. Eu olho para o rio, onde o corpo de Lucas ainda não foi encontrado, e sinto uma pontada de incerteza sobre o que o amanhã nos reserva. Pois a sensação de dever cumprido é temperada pela consciência de que, em um mundo governado por segredos e corrupção, a paz é um luxo que raramente nos é permitido ter. A noite avança, e enquanto os policiais conversam e isolam o cenário, sinto que uma parte da minha vida terminou ali. Mas o peso do drive em minha mão me lembra que a história ainda não alcançou o seu ponto final. E que o próximo amanhecer em São Paulo trará desafios que eu terei que enfrentar com a mesma determinação que me fez sobreviver até aqui, enquanto o destino de todos nós pende por um fio invisível. O amanhecer em São Paulo não traz o alívio que eu esperava, mas sim uma clareza cortante que me obriga a encarar as consequências do que foi iniciado naquela noite no porto. O ar da manhã está carregado com o cheiro da maresia, misturando-se à poluição urbana que nunca dorme, enquanto eu e Mariana nos encontramos em um pequeno apartamento alugado sob um nome falso, longe dos olhos de qualquer pessoa que possa nos associar ao passado. Gabriel, mantendo-se nas sombras conforme o combinado, enviou notícias de que a investigação sobre o hospital avançou muito mais rápido do que qualquer um poderia prever após a divulgação das provas. A cúpula de poder que sustentava o império de Lucas está sendo desmantelada, peça por peça, e as prisões de figuras influentes começam a preencher as manchetes dos principais jornais do país. Eu me sento diante de uma xícara de café fumegante, observando as notícias com um desapego que me assusta, como se estivesse assistindo à queda de um estranho, e não à ruína de alguém que compartilhou a minha vida por tantos anos. Mariana entra na sala com um semblante mais leve, preparando-se para um novo começo que, meses atrás, parecia ser um delírio impossível de alcançar. Nós conversamos pouco sobre o que aconteceu no cais, preferindo guardar as feridas do passado em um lugar onde elas não possam mais ditar o ritmo dos nossos passos. A vida, embora tenha nos marcado com cicatrizes profundas, finalmente nos oferece o presente mais valioso de todos, que é o direito de escolher o nosso próprio amanhã. Eu sei que o processo judicial exigirá o meu depoimento, e que ainda haverá perigos à espreita por um bom tempo. Mas a diferença agora é que não estou mais agindo na surdina ou sob o comando de um medo que me paralisava. O drive, contendo todas as provas que coletamos, foi entregue a uma promotora independente que Gabriel indicou, alguém que tem a reputação de não se deixar corromper por promessas de dinheiro ou influência. Com a documentação entregue, sinto que uma pedra imensa foi retirada do meu peito, permitindo-me respirar com uma liberdade que eu mal conseguia conceber como real. Olho pela janela para o horizonte de São Paulo, vendo o sol nascer sobre a metrópole e iluminar as ruas que pela primeira vez não parecem um labirinto, mas um caminho cheio de possibilidades. Eu não sou mais a Beatriz submissa e escondida nas sombras de uma casa fria, sou uma mulher que sobreviveu à sua própria destruição e que agora segura as rédeas da sua jornada com a firmeza de quem conhece o preço da liberdade.
Mariana coloca a mão sobre a minha, e nesse gesto silencioso encontro a confirmação de que tudo valeu a pena, desde as noites vigiando os passos de Lucas com a câmera escondida até o momento final no pier. Nós não olhamos para trás, nem para o passado que Lucas tentou construir sobre as nossas dores, nem para a memória de quem ele foi antes de se tornar o monstro que tentou nos consumir. O futuro, embora incerto e desafiador, é finalmente o nosso para ser escrito como bem entendermos. A justiça pode ser lenta, e as cicatrizes podem nunca desaparecer completamente da minha pele ou da minha memória. Mas a verdade foi revelada. E aqueles que usaram o poder para oprimir agora enfrentam o peso inevitável das suas escolhas. Eu fecho os olhos por um momento, sentindo a brisa da manhã, e pela primeira vez em anos, não sinto nenhum tremor nas mãos ou desassossego no espírito. A paz, que antes era uma meta distante e quase inalcançável, é agora uma realidade presente na simplicidade deste novo recomeço. Com a consciência limpa e o coração finalmente aberto para o que vem a seguir, deixo para trás a Beatriz que sofreu e abraço com todas as forças a mulher que se libertou para sempre. O ciclo está encerrado. O passado é uma história que não precisa mais ser contada. E a vida, generosa e imparável, abre os seus braços para um horizonte onde eu não sou mais refém de segredos, mas dona do meu próprio destino, pronta para caminhar por estradas que eu, e somente eu, terei o privilégio de escolher.